Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Então soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, ficarão retidos." Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: "Nós vimos o Senhor." Mas Tomé disse: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Creste porque me viste? Felizes os que sem terem visto, creram." Jesus realizou diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir. Aplauda com força. Mais forte, aplauda. A palavra do Senhor, vida para nós. Vá se sentando. Vamos preparar o nosso coração para esse momento, um momento em que Deus nos fala, e vá cantando. Mergulho minhas misérias, vá se acomodando em tua misericórdia. Acomode seu irmão também. Encontro contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor. Sou bem menor do que consigo compreender. Compreendes bem maior que tudo. Me encontro assim contigo, minhas misérias perdidas no esplendor de tua misericórdia. Para nós termos a demonstração
E para nós padres isso é muito importante. Até eu fui lá perguntar para o Padre Antônio se a missa de hoje foi composta com esses textos por causa da festa da misericórdia. Eu tinha a impressão que não, porque desde muito tempo eu conheci essa missa como uma missa do domingo in albis, e o Padre Antônio me confirmou que realmente já era a missa que existia. E veja, Jesus pediu que o dia da sua misericórdia fosse neste segundo domingo, o domingo depois da Páscoa, onde você percebe o centro de tudo é a misericórdia. A oração já começa, ó Deus de misericórdia. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, terminava justamente assim, no versículo 47, e cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que deviam ser salvas. Lá na primeira carta de São Pedro, que foi a segunda leitura, graças à fé e pelo poder de Deus, estáis guardados para a salvação que deve revelar-se nos últimos tempos. Do jeitinho que Jesus falou para Santa Faustina, graças à fé e pelo poder de Deus, estáis guardados, e aqueles que realmente se refugiam no coração misericordioso de Jesus, é isso que acontece, estáis guardados para a salvação que deve revelar-se nos últimos tempos. E um pouco mais embaixo, deste modo, o quilate da vossa fé, que tem mais valor que o ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. E agora, o evangelho que foi proclamado, Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 e seguintes, tem como centro a misericórdia. Depois de Jesus dizer duas vezes, a paz esteja convosco, Jesus disse, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Quer dizer, do mesmo modo, pela mesma razão pela qual o Pai me enviou a este mundo, eu vos envio. Então, soprou sobre eles, como que passando para eles, e falou, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem retiverdes, serão retidos. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Meus irmãos, por que é que o Pai enviou o seu Filho a esse mundo? O Pai enviou o seu Filho a esse mundo por causa da misericórdia, para perdoar os pecados. Ele veio em primeiro lugar para perdoar o pecado original, e aí tirar essa ruptura que havia entre Deus e nós homens, abrir de novo o caminho para a eternidade, abrir de novo o caminho para o céu. E Jesus veio para perdoar todo o pecado, e ele diz, como o Pai me enviou para exercer a misericórdia, assim também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Nós estamos realmente numa liturgia que já era composta há muito tempo, mas Jesus sabia das coisas. Aí a gente vê como realmente a liturgia ela é inspirada. Jesus pôde pedir a Santa Faustina, no começo do século passado, século 20, aí nos anos 1900, que nós terminamos agora em há pouco, né? Quando passamos para o ano 2000, nós vivíamos agora em há pouco, exceto as criancinhas, nós vivíamos no século passado, no século 20, os anos 1900. Então, nos inícios dos anos 1900, Jesus pediu a Santa Faustina
até mesmo dizendo que eu quero que a festa da minha misericórdia seja celebrada no segundo domingo da Páscoa, o primeiro domingo logo depois da Páscoa. Jesus sabia de tudo isso, por isso Ele mesmo inspirou, e a liturgia nos trouxe todos estes textos diretamente voltados para a misericórdia. E veja, na segunda parte do Evangelho, Jesus como que desafia Tomé. Tomé, você não disse que queria tocar nas minhas mãos e perceber aí as chagas? Você não disse que você queria colocar as suas mãos nos meus pés para sentir aí as chagas? Só assim você acreditaria. Você não disse, Tomé, que você precisava enfiar a sua mão, enfiar mesmo, porque a expressão que Tomé usou foi enfiar a mão no lado aberto de Jesus, porque o que abriu o lado de Jesus não foi uma espada, foi uma lança. Uma lança é uma coisa muito mais grossa, portanto abriu um buraco onde uma pessoa pode enfiar a mão, até a mão fechada, e enfiar o braço lá dentro. Jesus desafia Tomé, então vem, Tomé, enfia a tua mão aqui no meu lado aberto e chega até o meu coração, e não sejas incrédulo, Tomé, mas sejas um homem de fé, um homem que acredita. Graças a Deus, Tomé nem precisou tocar, porque ele já estava tocando a misericórdia. Meus irmãos, é isso que hoje o Senhor quer que nós façamos, que nós toquemos a misericórdia de Jesus, expressa nas suas chagas, expresso principalmente no seu lado aberto, varado, onde, eu repito, nós podemos enfiar a nossa mão, onde podemos enfiar o nosso braço e encontrar lá e tocar lá o coração de Jesus. E saiba que no céu Jesus está com o seu corpo. Jesus é ressuscitado, Ele está no céu com o seu corpo, e o corpo dele está varado. Há um buraco, não é um buraquinho aqui no lado do coração, não. A lança pegou aqui, da direita para a esquerda, de baixo para cima, varando aqui de baixo, entrando pelas costelas e chegando até o coração, onde vazou o coração, e daí saiu as últimas gotas de sangue e água. Portanto, era agora o líquido, porque sangue não havia mais, e o corpo de Jesus ressuscitado que está no céu tem, deixa eu dizer, esse buraco, essa brecha, onde nós podemos enfiar a mão, enfiar o braço e chegar lá e tocar no coração ainda chagado de Jesus, para que eu e você estejamos dentro do coração de Jesus e aí experimentar a sua misericórdia. Jesus quer que nós entremos no seu corpo ressuscitado, que nós entremos dentro do seu coração ressuscitado, para experimentarmos também ressurreição. Ainda hoje cedo em Araras, o Senhor me movia a falar das 3 ressurreições, do filho da viúva de Naim, depois daquela menina filha de Jairo, e por fim a ressurreição de Lázaro. As 3 lindas, mas eu quero frisar hoje a ressurreição de Lázaro, dizendo o que eu não disse lá em Araras. Não sei se você sabe que a máxima expressão de Jesus na sua vida foi a convivência dele com Lázaro, Maria e Marta. Sabe por quê? Porque Lázaro era leproso. Betânia, e hoje é provado, era uma aldeia de leprosos. Lá vivia Simão, que diz o Evangelho, era leproso. Simão o leproso, claro, não vivia numa aldeia de leprosos, a não ser leprosos. Os leprosos não podiam ficar na sociedade, não podiam ficar na sua família, os leprosos precisavam ficar fora. Portanto, se lá morava Simão o leproso, todos eles ali eram leprosos. Lázaro também era leproso, e uma comprovação de que Lázaro era leproso é que ele foi enterrado não como todos os outros eram enterrados. O próprio Jesus foi enterrado com um lençol pegando da cabeça aos pés.
o lençol não era dobrado assim, o lençol era dobrado assim, da cabeça para os pés, e envolvia o santo sudário assim. Por isso que o santo sudário, ele é estreito e comprido. Jesus foi sepultado assim, Lázaro não. Lázaro foi todo enfaixado, faixas e faixas e faixas e faixas envolvendo o corpo. Era assim que eles faziam para sepultar os leprosos, porque eles achavam que a lepra era uma doença contaminosa, que passava a contaminação, contagiosa, portanto que um passava para o outro a lepra. E a precaução que eles tomavam era essa, enfaixar a pessoa, achando que isso, se fosse contagioso, não seria. Foi assim que Lázaro foi enterrado, tanto assim que Jesus manda retirar as faixas, desatar aquelas faixas. Jesus convivia com Lázaro, era amigo de Lázaro, com Maria e Marta. Ele entrava, ele comia, e comia nas vasilhas, comia ali na casa de um leproso. Todo mundo tinha pavor de leproso, especialmente naquele tempo. E Jesus dormia naquela casa. Era o lugar preferido. Betânia, a casa de Lázaro, Maria e Marta, era a preferida de Jesus. Ele, quando ia para Jerusalém, quando ele voltava de Jerusalém, Betânia pertinho, ele parava e ficava na casa deles. Era a pousada de Jesus, onde ele repousava. Uma outra coisa, eu não sei se você sabe, e os evangelhos são bem claros, até quando a gente compara os vários evangelhos, que Maria é aquela mulher pecadora, que está em São Lucas, que todo mundo diz, se essa mulher, se recorde, porque os três evangelistas, Mateus, Marcos e João, falam de uma mulher, não dizem quem ela é, que depois da ressurreição de Lázaro, ela entra naquele banquete que foi dado por causa da ressurreição de Lázaro, e que pega um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo riquíssimo, e abre e despeja nos pés de Jesus, e enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo. São Lucas mostra que essa mulher era pecadora, e pecadora para eles naquele tempo, nesse sentido, queria dizer uma prostituta. Tanto assim que Simão, o leproso, que deu o banquete, e os outros que estavam com ele, já estavam cochichando entre si. Se realmente ele fosse mestre, se ele fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando, a pecadora que ele é. Tanto assim que Jesus voltou-se para Simão e disse: Simão, eu entrei na sua casa e você não me lavou os pés, você não me deu o beijo da paz, mas ela está continuamente lavando os meus pés com as suas lágrimas, enxugando com as suas lágrimas, e ela não para de beijar os meus pés. Você não me deu o beijo, mas ela beija os meus pés. Por isso eu lhe digo que os seus inúmeros pecados, Jesus afirma que realmente ela precisava ser perdoada de inúmeros pecados. Os seus inúmeros pecados lhe são perdoados, porque ela muito amou. Ela está demonstrando muito amor. Quem não é perdoado não demonstra amor, mas quem demonstra muito amor é porque foi muito perdoado. Ela está demonstrando muito amor porque foi muito perdoada. Depois Jesus se volta para ela e diz: tem confiança, filha, teus pecados te são perdoados, vai e não peques mais. Esta mulher é Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro, aquela mesma que quando Jesus uma vez chegou a Betânia, Marta estava atarefada em arrumar a casa, em fazer a comida, e Maria estava lá conversando com Jesus, e Marta fica nervosa, e diz: Jesus, mande que a minha irmã venha me ajudar. Só que Jesus disse: não, ela escolheu a melhor parte, que não vai lhe ser tirada. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava conversando com Maria, que ele sabia que era pecadora, era prostituta ali no meio dos leprosos,
Era como alguém que já tinha perdido a esperança, era como alguém que já tem AIDS e que se prostitui com aidéticos. Maria fazia isso, claro, ganhava um grande dinheiro assim, mas ela tinha perdido toda a esperança, tanto assim que ela se prostituía com leprosos, e eles achavam naquele tempo que a lepra era contagiosa. Portanto, Maria tinha perdido todas as esperanças. Provavelmente ela era leprosa também, mas era prostituta de leprosos. Portanto, alguém que perdeu até o brio, perdeu o amor pela vida, não tinha nenhuma autoestima. E Jesus estava conversando com ela, e veja, a benditinha só vai se converter depois da morte e depois da ressurreição de Lázaro. E os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João, mostram esse fato depois, justamente, é só você conferir na sua Bíblia, depois da ressurreição de Lázaro. Portanto, veja, Jesus convivia com leprosos, com Lázaro leproso e com Maria, pecadora e provavelmente leprosa também. Portanto, meus irmãos, mostrando o excesso da misericórdia. Jesus não tem medo de nada, nem da lepra e nem do pecado. Ele não é leproso. Ele não cometeu o pecado, pelo contrário, ele não quer a lepra e ele não quer o pecado, mas ele não tem medo, pelo contrário, ele se põe lado a lado. Ele até se une a leprosos e pecadores para que eles experimentem a ressurreição. E que beleza a ressurreição de Lázaro. Jesus que manda abrir, tirando a pedra da frente daquela gruta, porque naquele tempo eles sepultavam assim. Era uma gruta, colocavam o defunto lá dentro e depois cobriam a frente da gruta com uma enorme pedra. Jesus mandou tirar a pedra. Marta veio aflita dizendo: não, Senhor, não faça isso, porque já, desculpe a expressão, já fede, já cheira mal, porque faz 4 dias que ele já está sepultado. Jesus não se importa e mandou tirar. Ele não tinha medo de nada, nem do cheiro da morte, nem do cheiro do pecado. Desculpe, o que é que andava matando você e fazia até, desculpe, você cheirar mal? Interessante que houve almas, santos e santas, muito sensíveis a Deus, que receberam do Senhor esta graça, uma graça esquisita, mas uma graça de sentir o cheiro, de sentir o mau cheiro de almas que estavam em pecado, especialmente de almas inveteradas no pecado, de almas viciosas em situações de pecado. Desculpe perguntar assim, o que é que estava te matando e já te fazendo cheirar mal, porque a morte traz mau cheiro. E Jesus, sem dó, Jesus sem olhar para nada, já mandou tirar esta pedra de cima. Você não precisa esconder-se, você não precisa esconder aquilo que lhe causava morte, você não precisa esconder aquilo que fazia você cheirar mal. Não, você não precisa mais esconder, porque Jesus não tem nenhuma repugnância disso, pelo contrário, Ele está mandando tirar a pedra. Tire a pedra, ponha tudo a nu, ponha tudo às claras, sim, sem medo, sem receio. Para Jesus a gente não precisa ficar tapando o sol com a peneira, não, pelo contrário, com Jesus é preciso patentear. Quando a gente patenteia, quando a gente revela, quando a gente mostra, quando a gente aponta para Jesus sem medo, é como a luz que entra e ilumina o escuro, e Ele destrói o pecado. A misericórdia dEle é assim. É por isso que esses raios saem do seu coração, são raios de luz, mas também são raios de amor, são raios de misericórdia que atingem realmente, acabando com o pecado, aniquilando o pecado. Mas para isso é preciso que a gente esteja a nu,
esteja às claras, não escondendo mais, porque uma mania que nós temos, gente, é esconder os nossos erros, esconder os nossos pecados, esconder os nossos maus hábitos, esconder os nossos vícios. A gente parece que levanta o tapete e põe o lixo da nossa vida debaixo do tapete. Não, o lixo da nossa vida não fica debaixo do tapete, debaixo dos nossos pés, não. Infelizmente, mas é assim, o lixo da nossa vida precisa ser jogado na fornalha ardente da misericórdia do coração de Jesus. E é aí que eu e você precisamos jogar. Mergulho as minhas misérias, jogo as minhas misérias, não debaixo do tapete, escondendo debaixo dos meus pés, não, mas eu mergulho, eu jogo na fornalha da misericórdia para ser incinerado. É isso que Jesus quer de você. Tire a pedra, tire a pedra. E depois que a pedra foi tirada, Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. E houve assim minutos de silêncio, onde é certo que os zombeteiros, aqueles que não acreditavam, aqueles que eram contra Jesus, já estavam se rindo por dentro, já estavam cochichando e gesticulando um para o outro. Não vai acontecer nada, não aconteceu nada, ressurreição, coisíssima nenhuma, Lázaro voltar, Lázaro vir para fora, coisíssima nenhuma. Veja que fiasco, que feio. Já estavam pensando assim, porque demorou minutos de silêncio, de expectativa. Por quê? Entenda isso. Eu disse há pouco que Lázaro foi enterrado, enfaixado, dos pés, os braços ficavam assim, e os braços também eram enfaixados no corpo, até a cabeça também era toda enfaixada, pescoço e cabeça todinho. Além disso, quem já teve a graça de ir à Terra Santa e chegar até o túmulo de Lázaro, lá em Betânia, se lembra que é uma gruta, mas depois desce um pouquinho mais atrás e mais abaixo, onde está a chamada câmara funerária. Onde foi colocado Lázaro? Não era na primeira caverna, havia uma caverna na frente, depois se descia um pouco para trás e de lado, onde se entrava na segunda caverna, que era a câmara mortuária, ali que estava Lázaro. Agora imagine, na hora que Jesus gritou, Lázaro, vem para fora, realmente, naquele momento, a vida voltou a Lázaro. Lázaro ressuscitou, mas ele estava lá atrás, ele estava todo amarrado, todo preso, todo enfaixado, ele não tinha como desvencilhar-se. Certamente ele começou a fazer força para soltar um pouco as faixas, mas o máximo que ele conseguiu foi quase nada. Você imagine então Lázaro no chão, naquele chão rústico da pedra da gruta, se mexendo ali, o que ele podia se mexer, se esfregando ali, naquele chão grosso da pedra, para vir. Ele não estava vendo, porque também o seu rosto estava enfaixado, ele não tinha como levar a mão para tirar. Lázaro literalmente vem rastejando pelo chão. Era a força da vida, mas muito limitada, e Lázaro anda todos aqueles metros até a escadinha. Era uma escadinha bem íngreme, de vários degraus, e aí você imagina a dificuldade para subir um degrau e outro, até que ele chega na primeira gruta, mas no chão. Mas como é que ele vai se levantar? Ele se aproxima do canto da parede, daí sim, ele vai escorando o corpo. Veja, ele não tinha como levar a mão, até se ele tivesse com as mãos, ele ainda podia agarrar com a mão, mas não, as mãos e o braço estavam presos com faixas. Ele então vai se esgueirando, e imagine Lázaro então, colocando o próprio corpo, até se machucando. O que importava agora é se machucar na rocha daquela gruta, para ir se levantando, até que por fim Lázaro ficou em pé. A gente pensava que Lázaro de repente veio assim, né? E apareceu, embora enfaixado, como mostram filmes, como mostram gravuras, mas não, foi tremendo, foi duro Lázaro chegar e ficar em pé. Meu irmão, hoje, no dia da misericórdia, o Senhor está nos mostrando que o que ninguém pode fazer, o que só Ele pode fazer, Ele faz, que é ressuscitar. E sempre
O Senhor está disposto e o Senhor é suficientemente poderoso para ressuscitar todo aquele que se joga na sua misericórdia, todo aquele que se arrepende, todo aquele que quer perdão, todo aquele que quer vida nova. Jesus tem o poder de ressuscitá-lo, e Jesus é a ressurreição. Como Ele ressuscitou Lázaro, Ele ressuscita todo aquele, Ele tira do pecado, Ele tira do vício, Ele tira do que quer que seja. Você ouviu o testemunho hoje cedo do Paulo aqui, de onde Jesus o tirou, como é que Jesus levantou o Paulo, e talvez vocês tenham um testemunho. Mauro, talvez você tenha um testemunho semelhante ao dele, talvez não no campo que ele apresentou, mas em outros campos, em outras situações, você estava também irremediavelmente perdido no vício, no pecado. Talvez nem era grandes pecados, chamados grandes pecados, mas você vivia na mornidão, longe de Deus, porque, gente, não há pior situação do que aquele que é morno, que não sente nada, que não tem Deus na vida, que leva a vida assim, porque para esse está tudo morno, está tudo bom, está tudo legal. É uma morte que parece vida, mas que na verdade não é vida. Mas Jesus ressuscitou você, e aí está o lindo. Mas veja, o que ninguém pode fazer, Jesus faz. Provavelmente você que está aqui hoje é o ressuscitado como Lázaro. Mas, obrigado. Mas entre Jesus ressuscitar-nos e nós chegarmos a ficar em pé, é toda aquela dificuldade. Refaz agora que passou Lázaro. Ele estava ressuscitado, ele já estava vivo, mas estava amarrado, ainda com as vestes de morte, ainda com as vestes de lepra, ainda com as vestes do pecado. Gente, com todos nós é assim. A gente é ressuscitado, mas ainda está enfaixado. E aí entra o nosso esforço, a nossa luta. O Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti, é o que diz Santo Agostinho. Gente, é preciso esforço, é preciso luta, seja qual for a sua situação. Era bebida, era prostituição, era adultério, era uma sexualidade depravada, era droga, era ódio, era rancor, era uma vida leviana, era uma vida sem sentido, era você simplesmente ser uma pessoa morna, que era católico, mas não vivia, um morto vivo e um vivo morto. Jesus ressuscitou, mas para você poder agora ficar em pé, é um custo, é um sacrifício, é uma luta, é um heroísmo, igual o heroísmo de Lázaro, que vem se arrastando, se machucando, subindo os degraus, e depois, para ficar em pé, tem que se apoiar e se encostar na pedra. Gente, é assim, e sem a sua luta, sem o seu esforço, de nada vai adiantar, de nada vai adiantar Jesus ter te ressuscitado, porque Lázaro podia morrer de novo, aí debaixo das faixas, asfixiado, dentro daquele túmulo onde ele estava. Você também, eu também, nós, cada um de nós, poderia morrer de novo, depois de ressuscitado, se não houver o nosso esforço. O que nós podemos fazer, Jesus não faz. Ele só faz aquilo que só Ele pode fazer. Claro, também nessa luta a graça está, porque a ressurreição já aconteceu, e a vida leva para a vida, e Lázaro só pôde se mover porque a vida estava nele, porque o Espírito já estava agindo nele. Igualmente, nós também, é por graça que nós nos movemos, que nós nos arrastamos, que nós nos levantamos. É por graça, mas é preciso esforço, é preciso luta. Para os moles não há possibilidade, para os moles tudo é duro, mas para os que enfrentam o duro, tudo se torna mole. Acredite nisso. Sem o seu heroísmo não haverá a sua salvação, sem o seu heroísmo não haverá a sua ressurreição.
Jesus precisa ver o seu suor, a sua lágrima, o seu sangue, o seu esforço, a sua luta. Lute, lute, lute. A misericórdia de Jesus está aí, mas a misericórdia não quer dizer a gente cruzar os braços e eu agora deslizo na misericórdia de Jesus, indo assim como se eu tivesse uns patins, aqueles patins de criança, deslizando. Não é assim. A misericórdia de Jesus faz aquilo que nós não podemos fazer. A misericórdia de Jesus nos dá vida, nos dá força, mas quem imprime a força é você, quem imprime vida é você, quem se levanta é você. Do contrário, você nunca sairá da sua situação. Jesus está pedindo hoje, no dia da sua misericórdia, o seu heroísmo. Talvez você tivesse ressuscitado há muito tempo atrás, mas viveu uma vida de semi-morto até hoje. Você não sabia que precisava de esforço. Você achava que podia viver no mole e fazer o que todo mundo faz, beber como todo mundo bebe, falar como todo mundo fala, ver os programas e filmes e vídeos e novelas que todo mundo vê, ler as revistas que todo mundo lê, ter a linguagem que todo mundo tem. Você podia ser como todo mundo é, viver de maneira mundana, de maneira pagã. Você pensava, e até era muito gostoso, muito confortável, até quem sabe você se apoiava na misericórdia de Jesus para viver no mole. Não, meu filho, não, minha filha, é ao contrário, é preciso luta, é preciso heroísmo. Eu digo a você, aguenta firme, e é preciso aguentar firme sim, é preciso luta, porque não é Jesus que te faz sentir-se assim e estar assim, não, é a sua própria situação, é como você estava. Jesus te ressuscitou, mas é preciso a sua luta. Eu repito, talvez houvesse pessoas entre nós que estavam ressuscitadas, mas viveram já bastante tempo como semi-mortos. Hoje é o dia da sua ressurreição. Hoje é o dia da sua ressurreição. 8 dias depois da ressurreição de Jesus, acontece a nossa ressurreição. Hoje é o dia da sua ressurreição. Jesus está ressuscitando você, e você, como Lázaro, vai imprimir esforço, luta para você se desvencilhar das faixas e você se levantar. Obrigado. Pode aplaudir para valer. Realmente hoje é o dia da sua ressurreição. Lute, seja herói. Mas logo em seguida, na hora que Lázaro ficou em pé, e todos viram Lázaro ressuscitado, os incrédulos tiveram que se dobrar, os zombeteiros que já estavam zombando tiveram que se dobrar, porque eles viram aquele longo silêncio, indicava o esforço, a luta de Lázaro. Jesus disse: tirai, desatai as suas faixas. Daí as pessoas entraram em ação. Daí veio correndo Lázaro, veio correndo Marta, certamente veio correndo Maria também, ainda pecadora, mas ela tocou nas faixas de Lázaro, seu irmão. Também os outros amigos homens vieram para tirar as faixas de Lázaro. Neste momento Lázaro precisava dos outros, porque ele não podia tirar as faixas. Até se arrastar até ali, até se levantar, ele fez sozinho, mas tirar as faixas não, porque estava tudo amarrado. Meus irmãos, entra a hora em que nós precisamos ajudar uns aos outros. Talvez você tivesse até agora um Lázaro morto na sua casa, uma Maria pecadora e morta na sua casa, que pode ser seu pai, que bebe, que adultera, que se prostitui, que é uma pessoa ríspida, grosseira, não sei, que até te causou revolta. Pode ser sua mãe, pode ser seu filho, sua filha, nas drogas, numa vida prostituída, na bebida, 1000 coisas. Pode ser um seu irmão. Talvez você tenha na sua própria casa alguém assim, que precisa de você, que ressuscitou, que teve a graça da ressurreição, mas você não confiou, você pelo contrário quis que provasse, e você quis prova. Só se você provar que você não adultera mais, que você não tem outra mulher, que você realmente voltou para mim e largou a outra, só quando você provar o quê?
Como é que Lázaro vai desvencilhar-se das faixas se você não confia, se você não vem correndo, se você não tira as faixas? Se você fica exigindo do seu filho e da sua filha, você tem que provar que realmente você saiu das drogas, você tem que provar que realmente acabou com esse namoro, com esse homem casado, que você não está mais levando essa vida pregressa. Você tem que provar, e só vou acreditar quando você provar. Meu Deus do céu, até quando você vai querer provas? Não, ao contrário, corra para Lázaro, o Lázaro que está próximo a você, e retire as faixas. Se você não fizer, ele não vai conseguir. Jesus precisa de você como auxiliar na misericórdia dele. Jesus precisa de você como auxiliar na misericórdia dele. A misericórdia dele ressuscita. Nenhum de nós é capaz de ressuscitar. Você não é capaz de ressuscitar o seu marido, nem com a sua braveza, nem com os seus xingos, nem com os seus gritos. Você não é capaz de ressuscitar o seu filho na droga, numa vida prostituída, numa vida de bebida, ou o seu filho revoltado, sua filha revoltada. Você não vai mudá-lo, não, nem com braveza, nem com nada. O único capaz de ressuscitar, de mudar, de transformar é Jesus. E aquilo que você não pode, que ninguém pode fazer, ele faz, mas o restante ele exige de nós. Inclusive a coisa mais importante, meu filho, minha filha, é a confiança. Confia naquele que recebeu a graça da ressurreição. Se você não confiar, quem vai confiar? Se você não confiar, quem vai confiar? Claro, nós temos que dizer muitas e muitas vezes: Jesus, eu confio em vós. Mas a confiança que nós colocamos em Jesus, a misericórdia que nós recebemos de Jesus, precisa refletir na misericórdia para com os outros e na confiança para com os outros. Quando é que você vai começar a confiar? Quando é que você vai exigir provas e provas e provas e provas daquele que ainda não é capaz de dar provas, porque ainda está enfaixado? Hoje o Senhor está também ressuscitando o seu coração. Talvez, quem sabe, você não se encaixasse em tudo aquilo que eu disse antes. Talvez você, graças a Deus, não estivesse em pecado, em vício, em nada disso. Mas você tivesse, talvez, um coração duro, como o coração do filho mais velho, daquele pai do filho pródigo. Você talvez tivesse um coração duro, que não quis confiar, só queria provas. E esse duro pode ser masculino, feminino. Você talvez fosse dura, querendo prova do seu filho, querendo prova do seu marido. Só vou acreditar em você na hora que você provar com fatos. Imagine se Jesus tratasse você desse jeito. Imagine se Jesus requeresse provas para depois ele perdoar você e aceitar você de volta. Você nunca teria voltado. Hoje Jesus está ressuscitando também o seu coração duro e que não tinha a confiança de confiar. Jesus está ressuscitando o seu coração duro que não tinha a confiança de confiar. Receba a ressurreição. Como Jesus disse: recebei o Espírito Santo, recebei o meu Espírito. Ele está dizendo isso agora para você, meu filho, minha filha, receba o meu Espírito Santo. Ressuscita, sai dessa vida, deixa o passado na minha misericórdia. Passado é passado. Se arraste, sim, se arraste, porque infelizmente você está com as faixas ainda do pecado da vida velha, as faixas do vício. Se arraste, suba os degraus, se encoste, se ponha em pé. Eu já ressuscitei você. E Jesus está dizendo para todos os corações duros: eu também te ressuscitei. Recebe a minha confiança. A minha confiança eu passo para o seu coração. Responda você agora para o Senhor. Responda com as suas palavras. Peça aquilo que você precisa pedir. Acolha a ressurreição que você precisa acolher. E estou pedindo, vai pedindo você. Estou pedindo, Senhor, derrama o Espírito Santo. Sim, aquilo que o Senhor disse, recebei o Espírito Santo. Que aconteça agora, Senhor. Que aconteça neste momento para todos esses teus filhos e filhas. Essa multidão que está aqui, Senhor. Graças a Deus. Sim, essa multidão que está aqui na Canção Nova. E essa outra multidão maior ainda que nos
nos vê pela televisão, que nos ouve pelo rádio, Senhor, no Brasil inteiro, em grandes partes do mundo. Obrigado, Senhor, obrigado, 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 Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua ressurreição na minha vida, pela tua ressurreição me ressuscitando. Muito obrigado, Senhor. Eu aceito, sim, enche-me do Espírito Santo. O teu Espírito Santo é misericórdia, o teu Espírito Santo é perdão, o teu Espírito Santo é amor. Sim, o teu Espírito Santo é misericórdia. Sim, Jesus, enche-me do teu Espírito, batiza-me com teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero uma vida nova, eu quero ressuscitar, eu quero levantar-me, Senhor, e dar passos nesta vida nova. Diga comigo: eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Eu quero viver com uma nova criatura. Eu quero viver. Jesus me ressuscitou. E eu começo hoje o primeiro dia do resto da minha vida. Vou viver com uma nova criatura. Vou viver nova. Porque eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor. Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, faz-me forte e fiel, um servo teu, um servo teu. Derrama sobre mim teu Espírito, derrama sobre mim teu Espírito, Senhor. Vem preencher meu coração, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, novo. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim, tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre e me retirou da escuridão do sepulcro, me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adora. Ergue o teu braço e pede: derrama sobre mim teu Espírito. Faz-me forte, fiel, faz-me novo, Senhor. Derrama, Senhor, teu Espírito sobre nós.